nome é Valdemir Nogueira da Silva, aluno da Universidade Ibra Institucional, aluno de Educação Física, EAD, e devido à pandemia, nós estamos gravando essas aulas virtuais. Eu estou aqui com alguns alunos, agradeço ao professor Roberto que tem cedido a sua sala virtual para que nós possamos dar uma aula para vocês. A nossa aula de hoje é a aula de número 1 sobre frequência cardíaca. São inúmeros assuntos que temos em relação à educação física. Estaremos abordando vários temas ao longo de outras aulas. Essa aula, porém, a aula de número 1, é destinada a vocês aqui, os alunos do primeiro ano do ensino médio. Estou com vários alunos aqui, Eduardo, e gostaria de mais uma vez agradecer ao professor que tem cedido a sua aula virtual para que nós possamos ensinar um pouquinho sobre esse assunto muito importante, o assunto da frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela é tanto importante na aula de educação física, quanto também na aula de educação física, nas escolas, porém também na academia. É um assunto muito tratado no dia a dia das pessoas. Vamos lá. O nosso plano de aula, nosso componente curricular, a educação física, é claro, é a matéria que nós estamos tratando aqui. Estou vendo que os alunos estão aqui, estão todos atentos. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Que nós possamos juntos compartilhar esse conhecimento. Veja bem, a unidade temática nossa seria o movimento, o nosso objetivo de aprendizagem, compreender os conceitos de frequência cardíaca. Vamos compreender esse conceito, eu vou já estar conceituando o que é frequência cardíaca, aprender as técnicas básicas para medir a frequência cardíaca. Nós vamos aprender as sequências básicas para medir a frequência cardíaca. Está chegando mais um aluno aqui, pode ficar à vontade. Nós, através do frequencímetros, tá? O material que estaremos usando seria giz, lousa, lápis, papel, impresso, tabela, cone, apito e o frequencímetro, que é o que eu disse que estaremos usando na questão de frequência cardíaca. E lembrando que a nossa aula aqui é online, eu estou gravando aqui, estou gravando no celular, estou online e alguns alunos que têm chegado aqui na escola estão sendo atendidos aqui também, tá? É uma aula curta, é uma aula que dura só de 15 a 20 minutos, eu não gostaria de tomar muito tempo de vocês, tá bom? Aí, voltando ao assunto, nós vamos usar o frequencímetro, ok? Obrigado. A metodologia nossa aplicada, nós vamos fazer roda de conversa após, lembrando que eu vou dar aula teórica aqui, é o que eu estou gravando, e em seguida nós vamos ter a aula prática, tá? A aula prática será numa quadra, a aula prática poderá ser num campo aberto aqui no lado de fora da escola. Por enquanto, devido à pandemia, né, igual o professor tem relatado, as aulas estão sendo gravadas na sua grande maioria, as aulas online ou aula dentro da sala de aula, mas isso é uma fase que está passando e logo logo estaremos, nós professores, futuros professores de educação física, estando na aula prática também, né? Tanto a teoria quanto a prática. Então, a unidade temática na frequência cardíaca é o movimento, ou seja, aquele movimento em que o aluno começa no seu estado de repouso, no seu estado de um período de exercício e ao término será medida a frequência cardíaca, ou seja, do início ao fim, toda a resistência, o limite de cada aluno. A frequência cardíaca ela é por idades, cada idade tem seu limite. Logo mais nós poderá estar passando para vocês a tabelinha. Essa tabela pode estar disponível aqui que eu vou estar lançando ou até mesmo aí no celular. Tá, vamos lá. O material, igual eu disse, será usado giz, lousa, aqui no caso eu não vou usar lousa, estou usando o computador, porém lá no campo, na quadra, usaremos os cones para poder sinalizar uma área delimitada, um quadrado entre vários cones, o qual o aluno correrá por 5 minutos, acompanhado de outro aluno que fará a marcação, ou seja, vamos trabalhar em duas pessoas. Um fará o exercício e o outro subsequente fará as anotações do companheiro. Na sequência, se inverte-se. O outro fará o exercício e o outro companheiro
fará as anotações para que no final nós possamos ter esse relatório da frequência cardíaca, tá ok? Mais uma vez agradeço os alunos que estão aqui todos nos assistindo, ok? Vamos lá. Uma definição. O que é frequência cardíaca? Na tela de vocês vai estar apresentando algumas fotos, a foto do coraçãozinho, a foto do frequencímetro, que é o aparelho utilizado para medir a frequência cardíaca. Aí vamos ao resumo. A frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. E é o seu valor normal em um adulto entre 60 e 100 batimentos por minuto em repouso. Ou seja, um adulto normal, não é um atleta, não é uma pessoa praticante. A frequência cardíaca dele, normal, varia entre 60 e 100 batimentos por minuto em repouso. Porém, no exercício, essa frequência aumenta. Porém, a frequência cardíaca considerada normal tende-se a variar de acordo com alguns fatores, entendeu? Fatores: 1. A idade, também o nível de atividade física que o praticante exercita, a presença de algumas doenças também cardíacas, entendeu? Pode resultar nessa diferença, ou para mais ou para menos, da frequência cardíaca. Vamos lá. Eu tenho uma tabelinha aqui que vai estar apresentando para vocês na tela, e depois nós disponibilizamos também no vídeo, que eu estou aqui lembrando que eu estou gravando o vídeo da IBRA Institucional, do curso EAD Educação Física. Meu nome é Valdemir Nogueira da Silva, sou professor acadêmico desse curso. Porém, estou tendo uma videoaula aqui com os parceiros aqui da escola que têm cedido esse local, e já desde já agradeço, e os alunos aqui que estão tendo a paciência de nos assistir. Tá, a frequência cardíaca ideal em repouso de acordo com a idade, até 2 anos de idade. Frequência cardíaca até 2 anos de idade, ela vai de 120 a 140. A frequência cardíaca 2 anos de idade, de 120 a 140. Porque em 2 anos de idade a criança sempre mantém-se em repouso, aquela aceleração é mínima. Uma criança mais agitada pode estar se aumentando um pouquinho mais essa frequência. Entre os 8 anos até 17 anos, a frequência cardíaca é de 80 a 100. De 8 anos a 17 anos, a frequência cardíaca ela vai de 17 a 100. Um adulto sedentário, agora vamos falar do adulto sedentário, aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de exercício físico. A frequência cardíaca dele é um tanto quanto baixa. O adulto sedentário de 70 a 80. De 70 a 80. Os batimentos cardíacos do idoso, um idoso que faz atividade física, o idoso, a idade mais elevada, porém que pratica atividade física, a frequência cardíaca dele é de 50 a 60. Ou seja, essa é uma tabelinha que eu estou apresentando para vocês, e essa tabelinha ela vai estar disponível na imagem que eu vou estar mostrando no vídeo para vocês, e também aqui os alunos que estão pelo computador, pela aula online, e possam estar vendo aqui na tela, tá ok? Os batimentos cardíacos é muito importante, indicador de estado de saúde. Veja mais outros parâmetros que podem indicar se sua idade na saúde. Eu vou estar apresentando mais tabela de acordo com outras idades, para você no futuro estar fazendo a sua comparação. Por exemplo, aqui eu coloquei de 17 anos, de 80 a 100. Aí se você tem 18 anos, ela vai de 90 a 110, e assim sucessivamente vai aumentando de acordo com a sua idade, ok? Bom, na nossa aula, igual eu disse, a aula ela está aqui teórica, porém ela será prática. Ela será prática lá fora, na quadra, o qual os alunos em dupla farão as suas medidas de frequência cardíaca, o que é importante para ele saber qual a sua frequência cardíaca no estado de repouso e qual a sua frequência cardíaca no estado em que ele atinge um nível mais alto de um certo exercício. Quais os exercícios que vamos fazer? Porém, o primeiro exercício que vamos fazer será através de cones, ou seja, vamos colocar, o desenho vai estar disponível depois aí
no nosso aplicativo aqui e já está disponível para os nossos alunos que estão online. Através de cone, será colocado um quadrado com 4 cones e um cone no meio, uma distância de 50 metros, ou seja, 20 no comprimento e 30 na largura, ou seja, 50 metros, quadrado, e um cone no meio. Esse aluno fará um percurso correndo durante 5 minutos. Esses 5 minutos que ele correrá, será medida a sua frequência cardíaca no início da atividade e será medida a sua frequência cardíaca no fim da sua atividade. E essas frequências cardíacas será marcado pelo colega ao lado. Após ele terminar, o colega ao lado passará a fazer as anotações dele e passará a fazer a deles. Ou seja, vamos fazer essa atividade impar. A outra atividade será de velocidade de arranque, ou seja, nós vamos estabelecer 5 raias de 30 metros de comprimento, essas raias, conforme o desenho que será colocado na sua tela. Essas raias de 30 metros de comprimento, o aluno em repouso arrancará até o limite final dos 30 metros. Será medida no começo e será medida no fim a sua frequência cardíaca. E ao final de todas essas anotações, fazeremos juntos aqui na sala de aula todo esse relatório referente à sua idade, referente ao seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca, o seu desempenho nas atividades, tá ok? Vamos continuar? Aí, como eu tenho mostrado para vocês as figuras, ambas as atividades deverão ser feitas em dupla, igual tem explicado, onde um ficará na fazer a corrida, o outro anotar a frequência cardíaca do colega e vice-versa. A questão das atividades, ela consistirá em um registro de frequência cardíaca. Para isso, cada aluno receberá uma planilha. Essa planilha também eu estarei disponibilizando aqui no celular o modelo da planilha para fazer as anotações. As anotações serão feitas da seguinte maneira: frequência cardíaca em repouso. Vocês vão ver na planilha. Em repouso, frequência cardíaca no exercício 1, que é os exercícios de cone, que são 5 minutos correndo entre o cone e será medido a frequência cardíaca. E aí, o exercício 2, a frequência cardíaca dos 30 metros. Ou seja, de impulsão. Será registrado ao final todo esse relatório em sala. Nós se reuniremos para poder fazer todas essas anotações. Ok. Após as atividades, vamos inserir juntos ao aluno, para que vocês possam perceber a diferença da frequência cardíaca em repouso e em movimento. Isso é o fundamental saber. Aí você possa estar me perguntando, mas professor, e um atleta, qual que é a diferença cardíaca dele para nós? Um atleta, como vocês veem, eles têm um preparo físico maior, eles podem fazer um exercício mais duradouro, a resistência aeróbica dele é maior, porém a frequência cardíaca dele, ela terá um valor menor devido à sua resistência. Mas todos têm uma tabela e eu vou estar disponibilizando para todos os nossos alunos aqui, ok? Bom, pessoal, nós temos alguma pergunta aqui. Vamos lá, vamos responder. Alguma dúvida? Tem aqui. Um aluno está perguntando. Eu vou ler para estar repassando para todos, lembrando que eu estou gravando a videoaula do Instituto IBRA, né? E essa aula é um requisito a mensagem chegando, é um requisito do curso de EAD de Educação Física. Devido à pandemia, nós estamos gravando esse curso. Agora mais uma perguntinha. A aluna Kátia pergunta: professor, o que acontece se eu ultrapassar a frequência cardíaca? Kátia, é o seguinte, calma, o seu coração não vai explodir. A frequência cardíaca ela chega até um limite, se diz em 220. Porém, o que acontece num dado momento, o coração ele vai não ter mais a capacidade de bombear com a mesma frequência o sangue. Entendeu? E seu corpo entrará em estado de defesa, de autopreservação. Entendeu? E ele automaticamente você vai reduzir essa velocidade.
sendo assim é possível manter a frequência, não é possível manter por muito tempo essa frequência máxima no caso, né? Um atleta até que consegue um pouco mais devido ao seu preparo físico, tá ok? Mas uma pessoa normal, assim, um praticante de exercício, essa frequência cardíaca, ela vai chegar no limite, o seu corpo, aquela proteção, essa proteção te impedirá e você não vai aguentar, você simplesmente vai, como se diz, chegar ao extremo e se proteger o seu corpo, certo? Sendo assim, só salientar que você também não deverá manter essa frequência no máximo, por muito, porque pode causar algum dano ao coração, né? Querer resistir, insistir. O ideal é ficar entre 50%, 85% acima, né, do valor do máximo, ok? Mas se acontecer por um curto período também não tem problema, entendeu? Não é nada tão preocupante, tá ok? Então vamos encerrar. Desde já agradeço aos alunos que aqui nos acompanharam, os alunos do professor Roberto, tá? Ao pessoal aqui da IBRA que tem nos dado essa atenção, tá? Os nossos agradecimentos e a todos, muito obrigado. Fica aqui a nossa aula de hoje e esperamos até as próximas, tá? Tudo de bom, tchau.